A paz contigo, a paz convosco. A paz contigo, a paz convosco. Quem vos fala é Robson Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. Quem vos fala aqui agora, nesse estudo, nosso estudo, justificação pela fé. O que seria a justificação pela fé? O que é fé? Em primeiro lugar, a fé vem do fato que cremos naquilo que não tem uma coisa abstrata, não há provas. Ter no anormal, no impossível. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz: fé é o firmamento das coisas que se esperam, provas das coisas que não se veem. Sendo assim, a salvação vem pela fé em Jesus. O pecado veio por Adão, o único homem, a salvação veio por Jesus, o único Salvador. João 3,16 diz: porque Deus amou de tal maneira que Deus o primogênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida eterna no reino terrestre, a partir do milênio na terra, no paraíso. Atos 10:43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Também nós vemos em Lucas, vamos também em Lucas 24:27, de Moisés a todos os profetas falaram que Deus achava em todas as escrituras. 1 Coríntios 10:3, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guia, e a pedra era e é o profeta Jesus, o Salvador e Messias. O que é justificação? Se não tiver fé, não adianta nada, tem que ter a fé e as obras juntas, pois é o complemento, a fé e as obras também complementam uma da outra. Viver para o eterno Deus, largar as coisas do mundo, os pecados deste mundo. A justificação pela fé é quando eu me aceito o martírio de Jesus na estaca no madeiro. O Salvador e Messias, o grande profeta Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo. Tiago capítulo 2, versículo 16. E algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes dedes as coisas necessárias para o corpo, que de proveito dá. Então não adianta você falar: olha, fique lá em paz, na paz de Deus, né? A paz contigo, vai na paz contigo, vai na paz de Deus, e você não der o que? Um cobertor para ele, uma roupa, não der comida para ele comer. Que adianta só falar, não é isso? Como Santiago 2,16. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesma. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé. Sem as tuas obras eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Até os demônios e Samael, Satã tem fé. Tiago 2,19. Crês que há um só Deus? Yahvé, faz bem. Então meus irmãos, crê e estremecem. O Senhor Roshua, Jesus falou isso. Justificação pela fé. Devemos agora lutar para não pecarmos conscientemente, pecados acariciados, pois Deus irá ajudar com seu Espírito Santo aquele que se esforça para obedecer Ele. Deus vai ajudar. Deus é sua boa vontade. O que Deus não pode é pecados acariciados, pois pecamos. Mas pecados acariciados para Deus é abominação. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Porque assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Romanos capítulo 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Yahvé Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus, o qual para nós foi feito por Yahvé Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Hebreus 12, versículo 14. Seja a paz com todos e a santificação sim, a qual ninguém verá o Senhor. Vocês veem só, não adianta a fé sem obras e a obra sem fé.
Então o que acontece? As obras não salvam ninguém, mas é um complemento. E quantos religiosos por aí têm tantas obras, estouram seus joelhos em escadas, carregam um montão de cruzes pelas costas e outras coisas mais, fazem penitências, que dentre as obras tem a fé? Você não tem a fé no verdadeiro Salvador e no seu dos mandamentos. Agora eu pergunto para vocês, falei sobre a justificação. Justificação o que é? Quando você aceita Jesus, o Messias, como teu Salvador pessoal, mesmo também como pecador desgraçado, e fala para o Senhor, para Deus: Senhor Deus, você que é o meu Salvador, que eu sou um pecador, um trapo de imundícia, mas ele morreu por mim. Ele irá colocar o seu manto de justiça, como ele colocou em Josué, tirar o trapo de imundícia e colocar um trapo limpo, alvo como a neve. E o que acontece? Ao aceitarmos o Senhor Jesus, isso é justificação, aceitar o perdão dos pecados pela morte na estaca do Salvador. Mas o que é santificação? É se esforçar, lutar para andar em santidade, para não cometer pecados acariciados, pecados viciados, pois pecar inconscientemente é uma coisa, e não admitir pecados conscientes, não admitir que é pecador, não se esforçar para largar, é quando você peca e sabe que é pecado, isso leva à morte. Romanos capítulo 7, versículo 12. E assim a lei é santa, o mandamento santo e justo é bom. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Romanos capítulo 7, versículo 10. E o mandamento que era para a vida cheia, e eu que me dera para a morte. Revelações, Apocalipse, versículo 14 e 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, o Messias. 1 Pedro 1,15. Como é santo quem chamou sede também santos em toda maneira de ver. 1 Pedro 1,16. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Para terminar, o último passo, a terceira e última fase, a glorificação. Glorificação é como o povo do advento, do sétimo dia da reforma prega, ou da promessa, que dizem que irão para os céus. É mentira, o céu é uma coisa platônica, o céu é uma doutrina de Satanás ir para o céu. A terceira e última, veja nossos estudos que falam sobre o reino, e não iremos para os céus. Glorificação, a terceira e última fase, quando o homem já atinge a semelhança de Jesus, como Moisés, Elias, Enoque, Adão e outros, irão, se estiverem mortos, ressuscitar dos mortos, serão transformados num corpo incorruptível, numa carne santa, viverão um milênio na terra em Jerusalém terrestre, onde serão transladados, voarão até Jerusalém, passarão glorificados sem ver a morte, com corpo incorruptível, como Jesus, onde estarão a pregar às nações depois do milênio, aos filhos dos vivos que sobraram da terceira guerra do Armagedon, e onde o que acontece? E onde todos salvos serão transformados e viverão em Jerusalém terrestre, passarão um milênio como super-homens que não morrerão, que terão um corpo incorruptível. Sairão para pregar aos novos que nascerão dos filhos dos que não se converteram, e irão querer pregar com o corpo santo. E aqueles que estão vivos, nessa segunda vinda, na época do milênio, o que acontece? Os vivos serão transformados também no corpo corruptível, e tantos transformados, vivos, e os mortos que foram transformados, irão voar, irão até as nuvens do céu, serão arrebatados, voarão até Jerusalém, passarão 1000 anos em Jerusalém. Então essa glorificação diz assim, que a partir do milênio na terra: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7,4. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3,21. A característica dos salvos é que eles estão perfeitos, sem pecados algum no livro da vida, pois Jesus, com sua execução no madeiro, transferiu os pecados nossos para ele. Os salvos ressuscitarão dos túmulos memoriais, subirão, serão arrebatados até as nuvens dos céus. Os que ressuscitaram foram transformados com corpo incorruptível. Os que estão vivos serão transformados com corpo incorruptível. Todos subirão nas nuvens dos céus, irão voar até Jerusalém terrestre,
passarão 1000 anos com o Senhor Jesus, o Messias, e depois, quando a cidade santa descer pós-milênio, que aí já Satanás, os ímpios e os anjos caídos foram destruídos, a cidade santa descerá das nuvens do céu por hora, rachará o monte dos oliveiros do céu da cidade santa, e todos viverão em Jerusalém para sempre e ao redor e no resto dos lugares na terra. Vocês viram aqui foi o que? A justificação pela fé. Lembre-se, nossos estudos são corridos para caber várias palestras nos DVDs. Quando eu citar passagens bíblicas, vocês aperte o pause do seu DVD ou do seu computador, leia as partes bíblicas que eu citei, depois continue e aperte o play. A paz convosco. Quem vos fala foi o discípulo da igreja do sétimo dia, Robson Renato Pellegrino. Discípulo do Senhor Jesus. Até mais. Lembre-se, breve Jesus voltará.